é uma seara da União de legislar sobre direito civil, de legislar sobre processo civil, de legislar sobre processo penal. Um concursado entra, ele tem que cumprir 36 meses para ser avaliado. Ora, se ele nem foi avaliado no órgão de origem, como é que ele já está fazendo a redistribuição dos cargos? Primeiro júri traduzido em libras e as pessoas de fato ficaram muito impressionadas. Brigar para quê, né? Se tem que entrar em acordo, vamos entrar. E para mim foi ótimo. Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional trecho de resolução do Conselho Nacional de Justiça que impedia prorrogar prazo de interceptações telefônicas durante plantões e recessos no Poder Judiciário. Os ministros do STF julgaram a ação da Procuradoria-Geral da República contra uma resolução de 2008 do Conselho Nacional de Justiça. Ela estabelece regras para as interceptações telefônicas e sistemas de informática e telemática em órgãos do Poder Judiciário. O relator, ministro Edson Fachin, disse que não há inconstitucionalidade na resolução do CNJ. O Conselho Nacional de Justiça, órgão que não possui natureza jurisdicional, não desborda dos limites de sua atuação quando disciplina as obrigações que incumbem aos agentes do Poder Judiciário nas rotinas e trâmites cartoriais de pedidos de interceptação telefônica. Para o ministro Alexandre de Moraes, 2 dispositivos da resolução são inconstitucionais, como o trecho que diz que não será admitido prorrogar interceptações telefônicas durante plantões do Judiciário. No caso específico, entendo impossível a limitação que o parágrafo 1º do artigo 13 da resolução faz à própria atividade jurisdicional. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Gilmar Mendes acompanharam o relator. Parece que é inequívoco que a questão se reduz ao tema da prorrogação e claramente não vedou que ela ocorresse. Diante da necessidade de controle, e claro, havia realmente a preocupação, se eu tivesse mais tempo, eu até rememoraria casos em que se encetava ou se iniciava a interceptação em plantão. Quer dizer, o que não era também razoável. Quer dizer, o tipo de manipulação da própria distribuição. É um pouco o que se queria evitar nesse contexto. Os ministros Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, o decano Celso de Mello e a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, acompanharam a divergência apenas no ponto que fala das prorrogações durante os plantões judiciários. Mesmo durante o recesso, seria possível a prorrogação das interceptações. Mas é que a norma diz não será Não, é muito autorizado, taxativa, então não há espaço para interpretação conforme. Então eu vou acompanhar o ministro Alexandre de Moraes nesse aspecto e também o ministro Fux. Eu tenho assim, um receio de que, eventualmente, esse dispositivo possa conduzir a uma passividade do juiz de plantão diante de um pedido de interceptação telefônica. Eu parcialmente vou acompanhar o ministro Alexandre de Moraes nessa questão. Dentro das atribuições do CNJ, que não lhe cabe nenhuma competência, cujo exercício seja capaz de interferir no desempenho da função típica do judiciário, que é a função jurisdicional. O ministro Marco Aurélio considerou que toda a resolução viola a Constituição. É uma seara da União de legislar sobre direito civil, de legislar sobre processo civil, de legislar sobre processo penal. No início da sessão plenária, por unanimidade, os ministros também decidiram que não podem ser divulgadas informações obtidas em comissões parlamentares de inquérito por meio de quebra de sigilos bancário, telefônico e fiscal. O caso foi analisado em um mandado de segurança contra a publicação no site do Senado Federal em 2006 de dados da CPMI e dos Correios. O relator foi o ministro Marco Aurélio. O presidente do Senado não seria a autoridade coatora, mas o é, já que a responsabilidade maior
quanto à parte administrativa do Senado, é dele. O pano de fundo, sigilo, dados bancários, telefônicos e também fiscal, divulgação, o afastamento do sigilo por uma comissão, né, do Senado e divulgação na internet. A quebra do sigilo, evidentemente, não elide o dever de preservar a informação sobre o sigilo, salvo se ela constar do relatório final. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e tem as informações para a gente. Oi, Carla. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E no começo da segunda parte da sessão plenária de hoje, os ministros julgaram uma ação apresentada por uma associação nacional que representa servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União. Nesta ação, a entidade dizia que o Conselho Nacional de Justiça não poderia, por meio de uma resolução, estipular o prazo de 36 meses como critério para permitir a redistribuição de servidores em cargos efetivos. A relatora desta ação foi a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, e ela considerou que não há irregularidade nesta regra. Ela disse ainda que a redistribuição antes deste prazo prejudicaria a administração pública. Este foi o entendimento da maioria dos ministros. O único a divergir foi o ministro Marco Aurélio. Vamos ver trechos deste julgamento. Um concursado entra, ele tem que cumprir 36 meses para ser avaliado. Ora, se ele nem foi avaliado no órgão de origem, como é que ele já está fazendo a redistribuição dos cargos? Então, não é aleatório, nem ato de voluntarismo, mas é a coerência com a regra específica e constante da Constituição da República. A competência do Conselho Nacional de Justiça, para mim, como também a competência do Conselho Nacional do Ministério Público, é simplesmente administrativa, e o Conselho não se limitou a regulamentar certa matéria. E para comentar a sessão plenária de hoje, vamos falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Oi, Karina, boa noite. Olá, boa noite, William. Além desses julgamentos, os ministros ainda decidiram uma outra ADI que questionava uma outra resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Os Conselhos Nacionais foram o alvo nessa quarta e na quinta-feira aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ontem julgaram, confirmaram uma resolução do CNMP julgando constitucional e hoje também em razão do voto decisivo da ministra Carmen Lúcia, que por 6-5 acabaram julgando improcedentes essa ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pela CONAMP, a associação do âmbito dos Ministérios Públicos no Brasil. Essa associação alegava principalmente que o dispositivo questionado na Resolução 126 de 2015 havia um vício de iniciativa que somente poderia ser apresentado pelo presidente, a proposta dessa alteração somente poderia ser apresentada pelo presidente da República, somente poderia ser regulamentada por lei e, de uma certa forma, violaria o princípio da independência dos membros do Ministério Público. O dispositivo da resolução atacado determina, porque foi confirmada a sua constitucionalidade, que após a instauração de um inquérito civil ou de um procedimento preparatório, o membro do Ministério Público que preside esse inquérito ou esse procedimento preparatório, se entender que não era da atribuição daquele Ministério Público e vai determinar, então, a remessa para outro, havendo, portanto, um conflito de atribuições entre o Ministério Público, ele tem que submeter essa sua decisão a um órgão revisional, ao referendo de um órgão revisional, no prazo de 5 dias. O argumento é que essa submissão violaria o princípio da independência funcional e o princípio do promotor natural. Nesse sentido, o ministro Alexandre de Moraes, relator dessa ação direta de inconstitucionalidade, julgava procedente a ação direta de inconstitucionalidade, que foi seguido até metade da sessão por uma maioria que vinha se formando, mas com o voto da ministra Carmen Lúcia, acabou ficando decidido por maioria, 6-5, que a resolução ela é plenamente constitucional e não há violação de quaisquer desses dispositivos, que o poder regulamentar do Ministério Público ele foi respeitado e não teria havido qualquer tipo de vício de iniciativa e nem mesmo haveria necessidade de uma lei específica para tratar desse assunto. A ministra Rosa Weber entendeu
votando com a divergência que havia sido aberta pelo ministro Edson Fachin, entendeu que, ao invés de judicializar o problema e levar o conflito de atribuições para o judiciário, nada melhor do que resolver dentro do próprio Ministério Público. E, nesse sentido, até mesmo o ministro Gilmar Mendes disse que os atos judiciais, os atos do juiz, são passíveis de recurso. E, internamente, no Ministério Público, não havia esse tipo de recurso das decisões proferidas pelo membro do Ministério Público. Então, havendo essa resolução, poderia se resolver internamente. E, assim, o Supremo acabou decidindo pela constitucionalidade da norma, julgando improcedente mais uma ação direta de inconstitucionalidade. Explicado. Obrigado, Karina. Eu que agradeço. Na sessão plenária desta quinta-feira, os ministros do TSE analisaram prestação de contas do PT, DEM, PCO e do PTdoB referentes a 2012. O ministro Admar Gonzaga foi o relator da prestação de contas de 2012 do Partido dos Trabalhadores, PT. Ele entendeu que as irregularidades encontradas por técnicos da Justiça Eleitoral e pelo Ministério Público correspondem a 7% das verbas do fundo partidário, recebidas pelo PT em 2012. Por isso, votou pela aprovação das contas com ressalvas. O partido deverá devolver dinheiro aos cofres públicos. É necessária a recomposição do erário do montante de recursos públicos do fundo partidário aplicado de forma irregular, no valor de R$ 1.528.199,56 com recursos próprios. Nesse montante não está incluído o valor não aplicado na promoção da participação das mulheres na política, no valor de R$ 2.362.000. A aprovação das contas com ressalvas não impede posterior apuração acerca de eventuais fatos ilícitos posteriormente identificados. Já a prestação de contas do Democratas foi desaprovada parcialmente pelo plenário. A relatora foi a ministra Rosa Weber. A corte entendeu que os problemas encontrados no relatório da legenda correspondiam a 9% do total recebido em 2012. Além disso, a ministra ressaltou que o DEM não destinou a parte definida por lei para incentivar a participação feminina na política. Com isso, o partido vai ter que devolver R$1 milhão aos cofres públicos, além de ter o repasse do fundo partidário suspenso por um mês. De forma parcelada, ou seja, suspendendo-se 50% do repasse no primeiro mês e 50% do repasse no segundo mês. O Partido Trabalhista Brasileiro, PTdoB, que agora se chama Avante, também teve a prestação de contas desaprovada parcialmente. Ao votar pela rejeição das contas, a relatora, a ministra Rosa Weber, lembrou que o partido vem há vários anos descumprindo a regra que determina o investimento de parte da verba do fundo partidário para programas de promoção da participação feminina na política. A agremiação deixou de cumprir a respectiva ação afirmativa reiteradamente em 2009, 2010 e 2011, acumulando débito no importe de R$ 180.116,55. E também no presente exercício financeiro, pendente o valor de R$ 61.255,96. O ministro Jorge Mussi foi o relator das contas do Partido da Causa Operária, PCO. A prestação de contas do partido foi desaprovada. O plenário seguiu o entendimento do relator de que as irregularidades alcançaram 13% das verbas do fundo partidário, recebidas pelo partido em 2012, o suficiente para rejeitar o relatório. Eu estou propondo a suspensão de novas cotas do fundo partidário por um mês, parceladas em 2 vezes, a ser cumprida a partir de janeiro de 2019. B, o recolhimento ao erário de R$ 29.876,64 e C, a aplicação de 2,5% a mais de recurso no exercício seguinte ao trânsito em julgado para promover as mulheres na política. O ministro do STJ, Jorge Mussi, negou pedido de habeas corpus impetrado pela defesa do ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo. Os advogados dele queriam o reconhecimento da prescrição da pena imposta pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. O ex-governador foi condenado pela Justiça Mineira a 20 anos e 1 mês de prisão. Ele é acusado de desviar verbas públicas em esquema de corrupção que teria beneficiado a própria campanha de reeleição. Para a defesa, como já se passaram 12 anos desde o suposto crime, ocorreu a prescrição. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, quando e por que aplicar a mediação ou a conciliação? Brigar para quê, né? Se tem que entrar em acordo, vamos entrar. E para mim foi ótimo.
Um protesto de estudantes da Universidade de Brasília no Ministério da Educação terminou em confronto com a Polícia Militar. 4 pessoas foram levadas para a delegacia de polícia por desacato, incitação e desobediência. Uma delas, ferida, foi encaminhada ao hospital no centro de Brasília. Entre os objetos apreendidos estavam um canivete, uma faca pequena de cozinha e 2 tesouras. Essa é a segunda vez neste mês que alunos e PM se desentendem no Ministério da Educação. O ministro do STJ, Og Fernandes, aceitou o pedido do Ministério Público Federal e determinou o envio de inquérito contra o ex-governador do Paraná, Beto Richa. O inquérito foi instaurado com base em colaboração premiada, firmada pelo Ministério Público Federal com executivos do grupo Odebrecht, no âmbito da Operação Lava Jato. Com a renúncia de Richa ao cargo de governador neste mês de abril, o ministro entendeu que o STJ não tem mais competência para análise do procedimento criminal, já que deixou de existir o foro por prerrogativa de função. Em virtude disso e com base em novos acordos de colaboração, o MPF se manifestou sobre a possível ocorrência de delito comum e de crime eleitoral, o que justificaria, segundo o MP, a remessa dos autos para as 2 esferas judiciárias, federal comum e eleitoral. A solução mais rápida dos problemas é o que se espera, não é mesmo? E para que isso aconteça, antes do caso virar um litígio, existem alguns caminhos, entre eles a conciliação e a mediação. Números do Conselho Nacional de Justiça registram que de cada 100 processos encerrados em 2016, 12 foram resolvidos por meio de acordo entre as partes. O aperto de mão de advogados sela o acordo entre as partes. De um lado, uma dona de casa que atrasou o aluguel. Do outro, o advogado que representa a dona do imóvel. Dona Olenilda dividiu a dívida em 20 parcelas e ainda conseguiu um desconto. Brigar para quê, né? Se tem que entrar em acordo, vamos entrar. E para mim foi ótimo. Estamos no Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O número de audiências só vem crescendo. Em 2015 foram cerca de 27 mil. Em 2017, passou do dobro, 56 mil audiências. Quase 32% dos casos chegaram a um acordo. Uma oportunidade porque muitas das vezes as partes não conseguem dialogar. Então a gente vem a essa mesa e tem uma oportunidade de estabelecer essa via de diálogo, que às vezes que é a única coisa que falta para conseguir efetivamente ter uma solução mais célere no processo. Os centros judiciários, assim como as varas e os juizados, procuram resolver conflitos sem que o cidadão precise entrar na justiça, ou então intermediam casos que já viraram processo, mas que depois são extintos com um acordo entre as partes. E aí vem uma das vantagens desse serviço: agilidade na solução de problemas. Economia de tempo e também de dinheiro. Cada ano que o processo está em andamento, ele gera um custo público, né, e privado também, com honorários, com outras despesas, para as pessoas. Então, elas podem economizar sob esse viés também econômico e ganhar com acordo. A conciliação, além de ser bom para as partes, é bom para a justiça também, que desafoga o judiciário, que já está super lotado de ações que às vezes nem merecia estarem em contenda. A conciliação resolve casos mais simples, como o de Dona Olenilda. Já a mediação... A gente aplica para os casos mais complexos. Então, o que são os casos mais complexos, por exemplo? Casos de família, em que tem muitos interesses envolvidos, a questão psicológica, sentimental, casos de direito societário. Então, assim, questões que dependem de mais discussão das pessoas e que dependem de uma maior experiência do mediador também. Para a conciliadora Laís Nunes, é preciso muita calma. O conciliador, ele sempre deve manter a calma, com distinção, e não deixar que as partes elas entrem muito numa espiral de conflito. Ele não pode ter a mente fechada, ele deve estar sempre aberto a todas as possibilidades e mostrar, fazer um jogo de realidade com as pessoas que estão aqui, para que elas possam visualizar como seria a possibilidade de resolver o conflito agora e o conflito daqui talvez a 2 anos. No caso de Dona Ana, tudo foi bem tranquilo. Ela atrasou o pagamento da conta de água. A conversa foi com a funcionária da empresa, que já está acostumada a vir aqui.
Sempre a gente tenta, né, fazer um acordo antes que siga mais adiante, né, visando o que é melhor para o cliente e para a empresa. O acordo, a dívida foi dividida em suaves 23 parcelas. Agora dá sim para pagar. Fiquei satisfeita com o acordo. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça um exemplo de acessibilidade que vem da Bahia. Primeiro júri traduzido em libras e as pessoas de fato ficaram muito impressionadas. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, negou por unanimidade um recurso da União que pedia liminarmente a divisão com a Petrobras dos valores confiscados do ex-ministro José Dirceu por conta da condenação dele por corrupção na Operação Lava Jato. A AGU pretendia assegurar o ressarcimento de tributos no valor de quase 23 milhões de reais. Na primeira instância, o pedido também foi negado. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas notícias é a repórter Fernanda Porto. Oi, Fernanda, boa noite. Oi, William, boa noite para você que está em casa. Olha só, foi divulgada na rede que começaram a ser liberadas as 137 pessoas que foram presas em uma festa supostamente organizada por uma milícia no Rio de Janeiro. Ontem, a Justiça determinou a soltura com base nas investigações do MP, que apontam que das 157 pessoas presas, 22 que realmente podem ter envolvimento com a organização criminosa. Foi deflagrada hoje a operação contra a pornografia infantil. A Polícia Federal está cumprindo mandados de busca e apreensão e também prisão preventiva em 7 estados. E em Minas Gerais, a Justiça determinou o afastamento do superintendente do Instituto de Previdência Social de Paracatu, Écio da Paixão. De acordo com a denúncia do MP, ele teria nomeado pessoas para ocupar cargos sem passar por concurso público. Eu fico por aqui e você em casa já sabe. Para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso site tvjustiça.jus.br. William, com você. Obrigado, Fernanda. Na 4ª reportagem da série especial para comemorar o Dia Nacional de Libras, você vai ver uma experiência inédita em todo o país que vem da Bahia. Na cidade de Itabuna, 435 quilômetros de Salvador, foi feito o primeiro júri totalmente acessível na língua dos sinais. A iniciativa da Justiça Baiana é um exemplo de inserção social aos deficientes auditivos. No Salão do Júri, o espaço reuniu 40 surdos e 10 intérpretes de Libras. Isso foi muito importante para a cidade, para abrir os olhos em relação aos surdos e outras deficiências também. Às vezes, nós é que não enxergamos e não ouvimos esse grupo social. Quem participou do júri não esquece um só detalhe, uma descoberta incrível para aproximar um grupo que luta pela inclusão na sociedade. Moab é deficiente auditivo e presidente da associação local. Nós ficamos muito felizes pela iniciativa da doutora Márcia e principalmente de conhecer essa realidade para que fosse divulgado para todo o Brasil. A gente sabe que houve uma divulgação em todos os lugares, em vários estados, não só na Bahia, sobre o primeiro júri traduzido em Libras, e as pessoas de fato ficaram muito impressionadas. Volney Almeida e Neuma Souza Santos lembraram os detalhes de um dia que ficou na memória da comunidade surda em geral. É uma deficiência invisível, então as pessoas não conseguem visualizar os surdos. Então, a não ser quando ele está conversando, mesmo assim ignoram. Depois desse júri, teve uma visualização, olhar para o surdo de uma forma diferente. Para além das questões de uma legislação que contempla esse direito da pessoa surda, existe o cidadão, existe o sujeito com surdez, com suas necessidades, com suas especificidades de comunicação. Então, enquanto defensor de uma causa, eu acredito que a língua de sinais é importante nesse processo. A juíza Carmelita Arruda fala 7 idiomas e mais a língua em Libras.
Ela tem multiplicado esse trabalho durante toda a vida e por onde passa. O sonho dela é realizar um curso de Libras para todo o judiciário baiano. É um curso básico, onde nós vamos trabalhar as competências do conhecimento básico sobre a cultura surda, sobre a língua em si e o básico da comunicação. Vai sair falando um pouco, pelo menos, o básico de Libras. A falta de comunicação entre uma criança com surdez e os pais pode provocar traumas e conflitos em todo o ciclo de vida. Alguns relatam as principais dificuldades, como essa estudante de psicologia que tem um filho de 6 anos com deficiência auditiva que teve que aprender a língua em Libras. Ainda não sei muito, sei pouco, mas esse pouco que eu sei já fez muita diferença. Em casa a gente ensina para minha mãe, para meu pai, a como se comunicar com ele, pelo menos o básico, a água, uma comida que ele quer pedir. Na Bahia, são cerca de 700 mil deficientes auditivos. A Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos do Estado da Bahia surgiu de uma dificuldade em casa. A fundadora tem um filho que nasceu com surdez e serviu de motivação para iniciar o trabalho e ajudar centenas de crianças. O filho aprendeu sozinho, se tornou professor e aos 22 anos confessou à mãe que a maior dificuldade foi ela não ter aprendido a se comunicar com ele na infância. A intenção minha da PADA era para que os pais que viessem para a PADA aprendessem a Libras. E eu atendi realmente o que ele pediu, porque eu achei que quando ele mais precisou de mim, eu não estive presente. Ana Thaís é pós-graduada em letras, mas só conseguiu um intérprete quando chegou à UFBA, Universidade Federal da Bahia. Nos dias atuais ainda encontra problemas e pede atenção às autoridades, principalmente para o mercado de trabalho que ainda discrimina o surdo. Me formei como design e entreguei currículos nos locais. E quando o pessoal via lá, você é surda? A pessoa fala, depois vão entrar em contato, e nunca entravam. Essa família só se comunica por meio de língua de sinais. Ronaldo é tradutor e intérprete de Libras. Ele tem deficiência auditiva parcial. A filha e a mãe são 100% surdas. De manhã eu venho para aqui, para a PADA. Quando chego, vou para a sala estudar. Depois eu lancho. Depois eu vou brincar. Meus colegas. No final, teve direito a beijo e abraço de quem agradece o amor, carinho e paciência. Amanhã, na última reportagem da série especial sobre os deficientes auditivos, você vai conhecer uma autoescola de Brasília que se adaptou à lei e oferece intérprete de Libras aos alunos surdos. Por hoje ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Até amanhã.